Quem são os ímpios? O que é que vai acontecer com eles? Será que ainda tem salvação para uma pessoa que tem uma vida ímpia? É o que nós vamos ver agora no Salmo 1, verso por verso. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na Bíblia Sagrada, versículo por versículo, onde nós estamos vendo o Salmo 1. E hoje nós vamos ver o Salmo 4, 5 e 6, onde fala sobre os ímpios, o que vai acontecer com os ímpios. No verso 1, 2 e 3 nós falamos sobre o justo e agora nós estamos falando sobre o ímpio. Queridos, o que é uma pessoa ímpia? Pessoa ímpia é uma pessoa desnaturada, é uma pessoa insensível, que não tem piedade, que age cruelmente. É uma pessoa que não tem temor a Deus e faz o que quer. Essa é uma pessoa ímpia. O que é que vai acontecer com a pessoa ímpia? Olha só o que o texto diz no verso 4 do Salmo 1. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Eu não estou falando de uma pessoa que comete pecados. Eu estou falando de uma pessoa que ama pecar. Estou falando de uma pessoa cruel, uma pessoa ruim, uma pessoa má. Essa pessoa, na hora do juízo de Deus, é como uma palha descartável. Já tem a direção certa. Não é que Deus se agrada, porque Deus não joga ninguém no inferno. São as pessoas que decidem viver uma vida que dá o passaporte, que compra o passaporte dela para o inferno. Queridos, a pessoa ímpia é uma pessoa cruel, que age em maldade, que é uma pessoa que ama ser mal. Olha só, o ímpio, eles são como a moinha que o vento espalha. Naquela época, eles tinham lá os seus grãos, que eram misturados com palha, e o moinho era como se fosse um carro guiado por boi, que ia ficar quebrando as palhas, separando as sementes das palhas. E o vento, eles jogavam para cima a palha, os grãos caíam, os frutos caíam, mas as palhas voavam. As palhas iam embora. Então, quando a Bíblia diz que o ímpio são como a moinha que o vento espalha, a Bíblia está dizendo, querendo dizer o seguinte: aquela pessoa que morre como ímpio, que não alcançou a salvação, a certeza é que essa pessoa simplesmente, como a palha vai embora, essa pessoa está condenada ao inferno. Olha o que o texto diz. Verso de número 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Ou seja, não tem como reverter a situação. Não tem como, a condenação é exata. Olha só. Nem os pecadores na congregação dos justos. Queridos, o único meio pelo qual o homem, quando eu falo homem, não estou falando homem, sexo masculino, estou falando gênero humano. A única forma do homem alcançar salvação é através de Cristo Jesus. Não tem outro meio. A pessoa pode levar uma vida errada, ruim, o resto da vida. Mas se ela se converte a Cristo antes de morrer, ela alcança a salvação. Porém, a pessoa que tem uma vida ímpia, pessoa má, que não teme a Deus, que ela tem prazer na maldade, se uma pessoa dessa morre, com certeza, infelizmente, é uma pessoa que está condenada ao inferno. É uma pessoa que não vai alcançar salvação. É uma pessoa que não vai experimentar mais misericórdia. Por isso, o tempo é hoje. O tempo é hoje. Tem pessoas que ainda acreditam naquela historinha de carochinha,
que existe purgatório. Purgatório não existe. Você não vai encontrar na Bíblia purgatório. A Bíblia diz que cabe-se o homem morrer uma vez e depois segue-se o juízo. Então, a pessoa, por mais errado que a vida dela foi, se ela se converter a Cristo Jesus e se arrepender antes de morrer, ela alcança a salvação. Então, enquanto nós temos fôlego de vida aqui na terra, ainda tem solução. Então, queridos, pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, nem os pecadores. Queridos, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu continuo a pecar? Sim, todos nós cometemos erros. Porém, o sangue de Cristo nos justifica. Então Deus não olha mais para nós como pecadores, Deus olha para nós como santos. Não porque nós somos perfeitos, mas porque o sangue de Cristo nos justifica. Porém, isso não descarta a nossa obrigação de buscar a santificação. A Bíblia diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então entenda só, existe a santificação e existe a justificação. Todo aquele que é salvo em Cristo, ele procura andar em justiça. Como que eu sei se uma pessoa realmente está convertida a Cristo? As atitudes dela mudam, o modo de falar muda, o modo de agir muda. Ela começa a passar por uma transformação diariamente. A cada dia que se passa, é uma pessoa que sempre muda um pouco mais temente a Deus, procura viver mais a palavra. Como que eu sei que uma pessoa não está convertida, ela apenas é convencida, ela se auto-engana? É uma pessoa que, por mais que ela busque a Deus, é uma pessoa que não tem mudança alguma. Ela reconhece Deus de uma forma religiosa e não de uma forma viva. Eu não estou dizendo de que uma pessoa que está no processo de transformação, ela não está salva. Queridos, a salvação está em Cristo, não está pelas obras. Porém, o justo, ele tem frutos de justiça. A pessoa que é salva em Cristo, ela tem frutos de justiça. Então, aquela pessoa que diz que acredita em Deus, mas a vida dela mostra tudo ao contrário, ela está numa situação muito perigosa. Eu não posso aqui abrir a boca e dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno, mas a própria palavra julga o justo e o ímpio. Queridos, olha só, verso de número 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, queridos, aqui a Bíblia deixa bem claro que o ímpio, ele vai para o inferno. O ímpio, ele vai para o inferno. Mas o ímpio ainda tem chance, sim, entregando a sua vida a Jesus. Entregando a sua vida a Cristo. Sabe por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Por mais que uma pessoa nunca escute falar de Cristo, todos nós nascemos com um senso de justiça, do que é bom e do que é errado. Não precisa ninguém me dizer que matar é errado, porque na minha própria natureza que eu fui criado, eu sei que matar é errado. Por mais que a pessoa mate por prazer, dentro dela, ela sabe que matar é errado. Por mais que uma pessoa roube por prazer, dentro dela, a justiça dela, porque ela é imagem e semelhança de Deus, ela sabe que roubar é errado. Ela sabe, por mais que ela tenha prazer de mentir, ela sabe que mentir é errado. Então, queridos, a única forma de alcançar salvação é Cristo Jesus. Então, queridos, em Cristo nós alcançamos salvação e perdão de todos os nossos pecados. Porém, aquele que não quer nada com Deus, ele insiste em querer ser uma pessoa ruim, um ímpio, uma pessoa má. Essa pessoa, infelizmente, ela já está selada para ir para o inferno, a não ser que ela se arrependa antes de morrer. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações.
coloca aqui nos comentários qual o outro capítulo da Bíblia que você quer ver, versículo por versículo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.